Olá, amigos! Estamos juntos para falar um pouquinho desta oportunidade sobre o Outubro Rosa. Então, este mês foi elencado para a gente falar sobre a prevenção do câncer de mama. Felizmente, hoje, com as nossas possibilidades diagnósticas, a gente consegue, além de induzir as pacientes a frequentar mais o ambiente de prevenção através de informações de mídia, a informação da rede pública mesmo, e também outras mídias que hoje têm levado informações mais precisas para as pacientes, a gente acaba realmente angariando um número maior de mulheres que se destinam à prevenção. Devemos falar que a prevenção primária começa, na maioria das vezes, no autoexame feminino. As mulheres, de uma maneira geral, já sabem, se pauta pela palpação da mama, né? Uma palpação efetiva, né? Existe uma técnica para ser feito esse exame. Muitas vezes a gente vê que as unidades de saúde públicas ou mesmo os consultórios, os médicos, ao fazer o próprio exame, também ensinam os pacientes a fazer esse autoexame. Então essa medida primária, caseira, inclusive, no dia a dia da mulher, realmente serve de um bom método de um primeiro contato com eventual tumor que possa estar crescendo nessa mama e muitas vezes é um tumor realmente maligno. Então, o autoexame ainda se presta muito, deve ser estimulado que as mulheres façam o autoexame e, nesse caso, a partir daí, através de uma possibilidade, de uma dúvida, a mulher se destina realmente a uma unidade de saúde, né, médica, em qualquer nível, a nível público ou mesmo particular, para que ela realmente seja exposta a um exame mais completo. E, através do exame que nós propomos no dia a dia, né, a palpação da mama se faz necessária nos consultórios, através de profissional da área médica ou muitas vezes até uma profissional correlata. Por exemplo, as enfermeiras muitas vezes fazem o primeiro exame e acabam passando para o profissional médico. A partir daí, né, a mama palpada, a mama que tem a possibilidade de um crescimento tumoral ou uma nodulação, né, passa a ser investigada através de exames complementares muitas vezes. Então, muitas vezes a mulher acaba se expondo a uma imagem, um exame que é feito através de ultrassonografia ou mesmo a mamografia e através desse exame há uma complementação do diagnóstico. A partir daí, elencando que realmente há um nódulo ou mesmo um tecido suspeito, há-se a possibilidade muitas vezes de fazer uma biópsia, né, muitas vezes por técnica de agulha fina, que é uma técnica mais refinada e que acaba sendo bastante precisa. E a partir daquele material coletado, que é feita uma análise no laboratório, se vai verificar realmente o tipo de crescimento daquela nodulação. Se é uma nodulação de um tecido benigno, um tecido maligno e qual o tipo histológico, ou seja, qual o tipo de células que estão crescendo naquele possível tumor. O carcinoma ductal é o tipo histológico, né, o tipo de tumor mais frequente, responde por 85% dos casos de câncer de mama e na medida que esse tipo tumoral é o mais frequente, também existe um protocolo específico de tratamento quando o caso foi diagnosticado. A partir de um diagnóstico, muitas vezes, né, foi feito através dessa sequência de autoexame, exame clínico e a posterior os exames complementares, a partir do diagnóstico se instaura realmente o tratamento. Esse tratamento, na maioria das vezes, a retirada do tecido tumoral, não necessariamente da mama toda, dependendo do tamanho e da evolução dessa tumoração, e outras vezes apenas aquele segmento é retirado e a mama realmente é preservada. Mas existem realmente os casos que a mama toda é retirada, até por uma segurança, para que esse tecido mamário não volte a ter novas nodulações e também para que ele não acabe mandando metástases para outros tecidos. Né? Há várias formas dessa técnica ser feita, muitas vezes se é um tumor de grande proporção, há às vezes a possibilidade de um tratamento precoce, também usando uma radioterapia, para que se prepare para o segundo momento cirúrgico, né? E a partir daí também há as medidas complementares, no caso aí de uma radioterapia, uma imunoterapia, que pode também ser instituído para o tratamento mais definitivo do tumor. E há de se falar também que toda mulher que se expôs a um tipo de tumor e ela realmente foi tratada, ela ainda se mantém por alguns anos num tratamento de subsequente exposição a alguma terapêutica. Tá? Até porque essa forma é uma forma de bloqueio, de prevenir uma possível recorrência de alguma tumoração residual do corpo.
E ainda, né, a partir disso, lembrar que as mulheres que tiveram uma tumoração, no caso da mama, que nós estamos especificamente abordando, elas também devem continuar na sua prevenção de outras formas de câncer ginecológico, né? O câncer de colo de útero, o câncer ovariano, e até porque, realmente, a partir desse momento, passa que essa mulher que já teve uma neoplasia, uma tumoração, ela realmente passa a ter também a chance aí de uma recorrência de outras formas de tumor. Então, a gente deve lembrar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que aquele tipo de tumor foi o único que aconteceu e que elas não devem mais fazer prevenção em outros órgãos. Não. A verdade é que nós devemos continuar estimulando a prevenção de uma maneira global na saúde feminina. Então, dessa maneira, falar sobre a tumoração, o número de casos que realmente é muito grande no país, né? Estima-se que no triênio entre 2020, 21 e 22, o número anual de casos de câncer de mama de longe é o tumor mais frequente nas mulheres, o número seria em torno de 66.300 casos anuais de tumor, com uma mortalidade, né, em torno ali de 16 mil casos por ano de mortes atribuídas ao câncer de mama. Então realmente é um número muito frequente, se a gente for considerar que essas vidas poderiam ser salvas aí no dia a dia, até por medidas preventivas ou mesmo medidas de intervenção precoce, ou seja, ser tratadas logo no começo, né? Você levaria uma qualidade de vida melhor para essa mulher ou mesmo salvaria sua vida. Então, falar da prevenção nesse mês é fundamental. Nós não podemos mais nos abster de realmente fazer prevenção, não só nesse tipo de tumor, mas em todos os outros, mas lembrando nesse mês, especificamente o câncer de mama. Nos últimos anos, a gente tem observado muitas vezes que as pessoas mais jovens têm se abstido de fazer uma prevenção. Então, dá a impressão que essas pessoas não estariam sujeitas, né? A gente tem essa impressão até a nível clínico, que realmente estão deixando muitas vezes de procurar um serviço de saúde para fazer essa prevenção realmente necessária. Tá? E muitas mulheres que fazem isso regularmente, inclusive mulheres já numa faixa etária até mais avançada, também abandonam a prevenção. Por quê? Porque muitas delas acham que também com a idade mais avançada, elas não precisam fazer. Então, existem muitas mulheres que acham que depois da menopausa, elas acabam não precisando de prevenção. A gente escuta muitas mulheres falando assim, eu já não faço mais, porque eu já não menstruo mais, e esse tipo de situação não é realidade. Ou seja, pelo contrário, a gente sabe que a mulher, em toda a sua vida, mesmo já uma mulher de uma idade mais avançada, inclusive, ela acaba tendo a chance aí, mesmo no parênquima mamário reduzido, de ainda aparecer uma tumoração mamária. Então, mesmo aquelas senhoras, eu tive uma paciente de 83 anos, que, apesar de não ter quase tecido mamário nenhum, ainda teve uma nodulação mamária maligna, precisou de um tratamento, de uma intervenção ampla ali para realmente ter uma cura. Então, a gente deve se falar que a mulher deve fazer prevenção a todo tempo, né? Nesse mês especificamente, a gente está realçando o papel da prevenção, mas a prevenção, mais uma vez, a gente deve falar que ela não existe num mês só, ela deve ser feita anualmente, em todo o tempo, é tempo de se prevenir, é tempo de fazer realmente uma orientação preventiva para as pacientes e as pacientes estarem atentas quanto ao seu corpo. Então, a autoobservação, o autoexame se presta realmente a uma medida de realmente salvar uma vida muitas vezes. Então, eu fico aqui à disposição de vocês e toda a oportunidade que teremos aí de falar durante o ano todo sobre prevenção e é um prazer sempre levar informações para vocês. Um abraço.